Oi, meus amigos, tudo bem? A nossa história de hoje tem como tema Futuro Revelado. Antes de começar a nossa história, eu quero dar os parabéns para Amanda, Luísa e Larissa. Elas três tomaram a decisão de entregar as suas vidas a Jesus através do batismo. Parabéns, minhas amigas, eu fico muito feliz com a decisão de vocês. A Raquel Lima que avisou pra gente. Raquel, dá um abraço nas meninas por mim, tá bom? Agora, vamos aprender o nosso verso, que está no livro de Josué, capítulo 23, o versículo 14. Vocês sabem que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. A mensagem diz assim: Eu sei que Deus cumpre suas promessas, pois as promessas bíblicas se cumprem. Esses aqui são os nossos aniversariantes: Roberta Silva, Davi Lucas e Luiz. Certa vez, Deus prometeu aos judeus um rei, e esse rei lhes salvaria e lhes traria paz. Geograficamente, Deus avisou para os judeus que esse rei nasceria lá em Belém. E essa promessa foi feita 700 anos antes dela acontecer. Depois que esse período de 700 anos se passaram, nasceu um bebezinho lá em Belém. O nascimento desse bebê foi anunciado por anjos do céu. Vocês sabem quem é o pai desse bebê? O pai desse bebê era Deus. O nome desse bebê era Emanuel, que significa Deus conosco. E esse bebezinho já nasceu com a grande responsabilidade. E sabe qual era a responsabilidade dele? Ele salvaria seu povo dos seus pecados. A pessoa que recebeu essa informação foi o profeta Miqueias. Miqueias também informou para os judeus que esse governante seria pastor de seu rebanho. Agora eu não entendi nada. Como é que um pastor de ovelha pode ser um governante? Afinal, era uma excelente promessa, pois os judeus tinham sido tratados como servos durante muitos anos. O tempo se passou e esse bebezinho se tornou adulto. E ele chamou a si mesmo de bom pastor. No livro de João, capítulo 10, os versículos 14 e 15, esse bom pastor declara que dá a vida por suas ovelhas. O tempo se passou e esse governante que se declarou o bom pastor completou 33 anos. Aí, sabe o que foi que aconteceu? Ele morreu pelos pecados de todas as pessoas do mundo. Essa promessa está no livro de Isaías, capítulo 53, os versículos 5 e o 12. Deus fez cair sobre esse governante, Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Sabe de uma coisa, meus amiguinhos? Jesus morreu para salvar você e eu. Agora me diga aí, Deus e Jesus cumpriu sua promessa? Claro que sim, e somente Deus e Jesus poderia fazer isso por nós. Certo sábado, Jesus estava na sinagoga e ele foi convidado a ler a Bíblia. E naquele dia, Jesus leu sobre a promessa de Isaías. Essa promessa está no livro de Isaías, capítulo 1, o versículo 11. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Quando Jesus começou a ler, todos pararam e o ouviram atentamente. Quando Jesus acabou de ler, ele enrolou o pergaminho e deu para o assistente e depois se sentou. Já sentado para conduzir a parte de comentários do culto, Jesus disse mais uma coisa. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu sou a pessoa que foi prometida a vocês. A promessa se tornou realidade. Agora, meus amigos, no nosso tempo, que é o tempo do fim, estamos esperando o cumprimento da última promessa de Deus. A promessa dada pelos anjos, justamente após Jesus ter voltado para o céu. Vocês se lembram o que foi que os anjos disseram nessa ocasião? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. E não foi só isso. O próprio Jesus disse: Voltarei
e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Todas as outras promessas de Deus na Bíblia se cumpriram, e nós cremos nesta promessa, pois Deus cumpre todas as suas promessas. Jesus virá novamente e eu estou esperando. E vocês, meus amigos, vão ficar esperando Jesus também? Vamos esperar, vai ser muito bom viver eternamente com Jesus. E aqui são as pessoas que passaram aqui e tiraram um tempinho para escrever. Ana Pereira, Gabriel, Antônia Santos, Tiago, Rebeca, Luísa, Maria, Maria Weber, Raimundo, Joel, Alia, Davi, Raquel Lima, Amanda, Luísa, Larissa, Joselânia, Henrique, Edilene, Caliandra, Luísa, são lá do Rio de Janeiro, Pierre, Felipe, Sueli Oliveira, as crianças do Clube de Aventureiros Betel Kids, as crianças da classe dos primários lá do Jardim Apuara, em São Paulo, Enzo, Bárbara, Márcia, Antônia, Vanessa, Gláucia, Kevin, Guilherme Rocha, Davi Moisés, Josi, Débora, Davi Lucas, as crianças do Clube de Aventureiros Querubim, Valinda, Núbia e Isabelle. Deus abençoe todos vocês. Esses aqui são os nossos pedidos de oração. Tiago pede oração por sua tia. Raimundo pede oração por Joel, Alia e Davi. Rebeca também pede oração pelo seu clube que vai participar do Aventuri. A Maria pede que oremos pelos seus pais e que eles voltem logo para a igreja. Vamos orar também pelo reavivamento da igreja, que somos nós. Vamos orar, meus amigos? Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa história de hoje. Muito obrigado também pelo plano da salvação. Muito obrigado porque Jesus veio aqui para nos trazer a esperança. Abençoe, Senhor Jesus, todas as pessoas que fazem parte da nossa classe dos primários. Abençoe os aniversariantes, os pedidos de oração. Em nome de Jesus. Amém.